Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e queremos, aqui já ir arrematando, dando os últimos passos com relação a esse capítulo longo que são os pecados contra o 6º e o 9º mandamento. Mas na aula de hoje eu gostaria de tratar desse assunto da castidade, não tanto no aspecto de pecado, mas olhar para os perigos, os perigos que estão sempre aí, como um leão procurando a quem devorar, os perigos aos quais nós podemos nos expor, perigos contra a castidade. Vejam só, primeira coisa, perigos com relação a olhares, gestos e roupas. É importante a gente notar o seguinte, tem coisas que são claramente já pecado. Uma mulher, ou um homem também, mas isso geralmente é um aspecto mais feminino. Uma mulher que deliberadamente se veste de forma erótica para seduzir sexualmente as pessoas. Uma pessoa, ela pôs a roupa e ela pôs a roupa porque ela quer provocar sexualmente os homens. Ora, é evidente que essa pessoa não está se expondo a perigo nenhum, ela já está cometendo um pecado grave, porque ela está querendo ser ocasião de pecado para os outros. Então, essa falta de decência com relação à roupa, quando é bem deliberada, pensada, quando você, com relação a palavras, toques, abraços, beijos, está fazendo isso, você já está cometendo um pecado, pronto e acabou. Ok? Porém, eu gostaria de chamar a atenção para outra coisa. Existem situações em que você está se expondo ao perigo. Você não está no pecado, mas está se expondo. E como é que você pode se expor? Bom, nessas coisas de castidade, você sabe muito bem que a gente tem que cuidar. Por quê? Porque o pecado mortal contra a castidade, ele não aparece do nada, como um raio num céu sem nuvens, entendeu? Ou seja, o céu está sem nuvens, limpo, de repente um raio. Bom, isso não existe. Não acontece isso. Ou seja, as nuvens vão se acumulando, etc e tal, vai formando tempo, e aí, de repente, um raio. A mesma coisa, uma pessoa que está longe do abismo, ela não cai no abismo de repente, mas ela dá um passo, sem perceber, depois dá outro passo, depois de centenas de passos, a pessoa cai. Então, para que eu gostaria de fazer essa aula hoje? Para que você, sem tornar isso uma obsessão, mas que você se desse conta, que as coisas, devagarinho, podem estar indo imperceptivelmente na direção de um pecado contra a castidade. Ainda não é. Por quê? As pessoas muitas vezes estão muito bem intencionadas, tranquilas, e honestamente intencionadas, fazendo coisas boas, mas que podem, por si só, representar um perigo. Então, vamos dizer com clareza. Gestos,
a forma de se portar com o corpo, né? Existem coisas que, assim, de boa, você faz aquilo lá sem nenhuma intenção, né? A forma de se sentar, de cruzar as pernas, de se comportar nos vários ambientes, etc. Aquilo lá, de uma forma geral, não te provoca nada. Mas, né, sem transformar isso numa obsessão, né, cuidado, né, cuidado, né, com muita serenidade, com muita tranquilidade, fique atento para o fato de que às vezes você vai relaxando na direção de um comportamento que pode se transformar aos poucos, lá na frente, numa ocasião de pecado. Essas coisas, essas advertências, né, elas valem também para a questão de olhares, para a questão de comportamento na internet. Por quê? Porque se você vai se habituando, você passa horas e horas a fio na internet, se distraindo, vagando de um lado para o outro, vagando de um lado para o outro. Você nunca pecou contra a castidade, você não está mal intencionado, você não está pensando em nada disso, mas, veja, cabeça vazia, se expondo num território, né, assim, tão doido como é a internet, né, pode ser que isso, um belo dia, represente realmente uma queda. Veja, eu não estou falando nem de você ficar vendo coisas eróticas, eu só estou dizendo essa atitude preguiçosa, né, de não estar fazendo nada, estar o tempo todo, né, com a cabeça vagando, com atitudes preguiçosas. Veja, é muito importante a gente enxergar a ligação direta que existe entre a preguiça e a sensualidade, né? Por quê? Porque, de fato, uma pessoa que alimenta a preguiça é uma pessoa sensual. Porque o que é a preguiça? Você tem uma escolha. Eu posso estar no jardim, né, trabalhando na enxada, ou eu posso estar no sofá assistindo um filme e comendo pipoca. O que é sensualmente mais agradável, né? E a pessoa escolhe sempre o que é sensual, sensorialmente agradável. Então, essa coisa do você estar sempre fazendo escolhas prazerosas, isso vai levando você para a sensualidade e para o erotismo. Então, cuidado com isso. Cuidado com a preguiça. E, sobretudo, aquela admoestação, aquela chamada de atenção que é bem clara com relação aos relacionamentos. Os santos, eles são unânimes em advertir com relação a isso, né? É importante a gente entender o seguinte, vamos lá. Primeiro, ninguém, absolutamente ninguém, nasceu para ser solteiro, tá? Solto, né? Solteiro quer dizer solto. Todos nós nascemos para ter uma aliança, tá? Não existe a vocação para o solteiro. Ou você vai ter uma aliança no casamento, ou você vai ter uma aliança no celibato. Não tem essa coisa. Todos nós nascemos para amar. Ninguém nasceu para ser egoísta. O solto, sem compromisso com ninguém, sem compromisso com nada nem ninguém, isso não existe. Pode ser que você ainda não tenha tido o discernimento de qual é o seu lugar. Você está demorando em discernir, mas o estar solto, né, sem aliança, deveria ser uma coisa que você olha não como sendo o seu estado definitivo de vida. Você é feito para ter aliança. Então, uma vez que você entende isso, que você foi feito para ter uma aliança, então você compreende perfeitamente que nesse seu chamado para ter uma aliança, é uma aliança de fidelidade. Você é chamado para a fidelidade. Então, né, dentro desta realidade, nós temos que perceber claramente
que o seu relacionamento com pessoas do sexo oposto, né, podem ser ocasião, né, podem ser um perigo para a sua pureza e a sua castidade. Quer dizer que você não pode ter relacionamento com pessoas do sexo oposto, etc e tal, isso aquilo? Claro que pode. Só que, vamos lá, vamos dizer as coisas com clareza. Que essas coisas, hoje em dia, já não são tão claras assim. Um homem casado, ele pode ter uma amiga, não é? Ora, desculpa a resposta, mas é evidente que não, né? Você tem uma amiga, que é a sua esposa. Agora, um homem casado, né, pode, o casal, ser amigo de um outro casal, onde ele, evidentemente, é muito mais amigo do homem e ela muito mais amiga da mulher. Você vai dizer assim, mas padre, que coisa antiquada, que coisa preconceituosa. Imagina, nós estamos num mundo moderno, eu tenho amigas. Mas, veja, muda os personagens. A gente sempre, para enxergar essas coisas, tem que mudar os personagens. O que é que você acha que a sua mãe diria? Se o seu pai estivesse no banco da praça, trocando confidências com uma amiga. Acho que não ia dar certo. Tá entendendo? Ou seja, sua mãe não ia gostar disso. Por quê? Porque não é para ele ter amigas. Uma coisa é uma colega de trabalho, onde você trata assuntos de trabalho. Outra coisa é uma amiga, onde você dá alguns conselhos espirituais, simplesmente assim, porque a pessoa está precisando e você diz alguma coisa. Mas essas confidências íntimas, típicas de amizade, né? Onde eu abro o meu coração simplesmente porque eu quero que a pessoa me conheça por dentro. Não é porque, sei lá, eu estou num consultório falando com um psicólogo, estou me abrindo porque eu estou atrás de um aconselhamento, ou com um diretor espiritual querendo um aconselhamento específico. Não. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Estamos falando de uma pessoa que está se confidenciando com o outro. Por quê? Por amizade. Ora, isto não existe entre pessoas que são comprometidas. Você tem uma aliança. É por isso que eu comecei a falar de aliança. Você tem uma aliança com a sua esposa, você tem uma aliança com o seu esposo. E você que é celibatário, você tem uma aliança com Deus. Quem tem aliança, quem está comprometido, não tem esse tipo de amizade que pode representar um perigo. Mas padre, veja, eu vou dizer para você, né, isso acontece muitas vezes, por exemplo, com um seminarista, né? O seminarista, mas padre, é minha amiga, eu não tenho nenhuma maldade com ela, não tem pensamento, não tem tentação, eu não quero nada com ela, e não tem pensamento dela, não tem tentação, e ela não quer nada comigo. Sei, meu irmãozinho, mas acontece o seguinte, se você fosse solteiro e tivesse uma namorada, como que a sua namorada ia olhar para esse seu relacionamento com essa amiga? Não ia gostar. Ia ficar com ciúmes. Por quê? Porque a mulher sabe, a sua namorada sabe o perigo que isso representa. Né? Quer dizer, porque você não tem namorada porque você não tem esposa, etc e tal, então você acha que você está imune. Gente, isto pode representar um perigo. Então, todas essas coisas nós temos que olhar com muita especificidade e compreender.
Se você tem uma aliança, né, não se deve alimentar amizade com pessoas do sexo oposto. Pessoas que sejam para você, né, um perigo, mesmo que remoto. Mesmo que não seja próximo. Mesmo que seja remoto. Também porque, além do fato de que você não deve se expor ao perigo, você não deve expor a outra pessoa ao perigo. Por exemplo, já atendi casos, né, em que o homem, sei lá, vou pegar aqui um caso que me vem na cabeça, o padre começou a atender uma mulher, ele não tinha absolutamente nenhuma vontade de nada com ela, mas ela terminou se apaixonando. E por que terminou se apaixonando? Porque é evidente, por inexperiência, inabilidade dos dois, né, se permitiram confundir os papéis. E aquilo foi virando uma amizade. Você vai dizer assim, mas padre, veja, São João da Cruz tinha amizade com Santa Teresa, né? São Francisco tinha amizade com Santa Clara. Sim, mas esses casos são tão excepcionais, de santos, de uma santidade tão elevada e de assuntos espirituais, né, e de uma vida e uma vivência espiritual tão fora do comum, que isso não serve de regra para absolutamente ninguém. Nós temos que entender, né, e aqui tanto São Francisco de Assis, e imitando ele, Santo Afonso Maria de Ligório, né, eles têm textos muito semelhantes que falam claramente, advertem para o fato de que o diabo, quando ele quer nos perder, ele nunca propõe o pecado assim de forma clara. Por quê? Porque se a pessoa está no caminho da virtude, né, imagina só, uma pessoa que não cai em pecados contra a castidade já há anos, já está vivendo uma certa pureza, né, uma tranquilidade, uma serenidade na sua vida de castidade. O diabo, se ele propuser uma coisa claramente indecente, claramente pecaminosa, a pessoa vai se assustar e vai rejeitar aquilo, evidentemente. Ora, se o diabo quer pegar a pessoa, ele vai propor aquilo sob o aspecto de bondade, sob o aspecto de algo bom. E vai acorrentar a pessoa, não inicialmente com grilhões, né? Vai primeiro prender a pessoa com um fiozinho, um pequeno fio. Ah, aquela pessoa, né, que vem falar comigo, que nós temos uma amizade, tão pura, tão boa, tão santa, nós partilhamos coisas espirituais. Só que aquele fiozinho, diz Santo Afonso, se transforma num cordão. E o cordão se transforma numa corda. E daqui a pouco virou uma corrente. E quem tem experiência de vida, como eu que tenho 32 anos de confessionário, a gente vê que isso não é uma coisa que o santo está inventando. Isso é bem comum. Isso acontece sim. E as pessoas não notam. Então, muito cuidado. Muito cuidado com relação a esse tipo de coisa. Então vamos lá. Voltando àquilo que eu estava dizendo desde o início. Nós não podemos ter amizades com pessoas do sexo oposto. Se você é um homem casado, não é? Você tem uma amiga. É a sua esposa. Se você é celibatário, você não tem que ter amigas. Isso vale para as mulheres também, né? E vice-versa. Por quê? Porque isso tudo é um perigo. Pode ser um perigo remoto, tá? Mas não vai lá
Não vai naquela direção. Não tem porquê você ir se aproximando lentamente do abismo, porque isso não é bom. Além do fato de que você não sabe o que está acontecendo com a outra pessoa. Aquele exemplo que eu estava dando. O padre começou a atender a mulher, para ele aquilo não era minimamente um problema. Mas sem que ele notasse, ele foi sendo para ela um perigo cada vez maior e ela terminou se apaixonando. Então, as nossas atitudes devem ser caridosas para com as pessoas, né? Nós devemos ter esse tipo de caridade. Aí você vai dizer assim, padre, mas então quer dizer, sei lá, o senhor não tem amizade nenhuma com nenhuma mulher, nada, etc, etc. Bom, aqui vamos definir a palavra amigo. Se amigo quer dizer amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, eu tenho uma multidão de mulheres que são amigas, né? Porque nós amamos as mesmas coisas e rejeitamos as mesmas coisas, tá bom? Se amigo quer dizer simplesmente que eu quero o bem daquela pessoa, amor de benevolência, e aquela pessoa quer o meu bem, amor de benevolência, então eu tenho uma multidão de amigas. Se amigo quer dizer confiança mútua, convivência, eu tenho uma multidão de amigas. Mas não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando daquela amizade que é confidência, intimidade. Esse tipo de amizade que vai alimentando confidência, né? Ou seja, é a amizade do um sozinho com a uma sozinha, né? E não é uma coisa ex officio, eu como confessor, né? No confessionário, com grade, ou no atendimento no escritório paroquial, né? Tranquilo, que tem câmeras, tá todo mundo, né? É uma coisa pública. Não, aquela coisa que você vê claramente que existe uma intimidade e uma confidencialidade própria de pessoas mais íntimas. Esse tipo de coisa é um perigo, né? Esse tipo de coisa é um perigo. Então é importante a gente ter essa noção, né, de que isso deve ser evitado e evitado seriamente. Dentro dessa realidade, é evidente também, né, que são necessárias adaptações para pessoas que têm algum tipo de desordem, tendência de atração por pessoas do mesmo sexo, né? Ou seja, você tem que cuidar muito disso, tá? Porque você tem que ver o que é que para você é uma hipótese de queda e de futuro pecado com relação a isso. Então, muita prudência, porque nós temos que olhar a estratégia do diabo, né? Essa é a realidade que nós precisamos compreender. Uma última coisa com relação aos estados de vida. Eu comecei dizendo que o casamento é uma aliança, que o celibato é uma aliança e que, portanto, ninguém nasceu para ser solto. As alianças precisam ser alimentadas, tá? Ou seja, uma pessoa que é casado, você precisa de alguma forma alimentar essa amizade. Isso significa dar tempo à pessoa. Claro que tem sempre as intempéries, as tribulações de momentos em que o relacionamento fica abalado, mas é necessário retomar, perdoar, ter paciência, fazer crescer. Ou seja, você que é casado, você que é casada, aprenda novamente a namorar num bom sentido, né? No sentido de vocês realmente terem
fidelidade, de querer o bem do outro, querer se dar de presente ao outro como convívio, como aliança, como estar juntos. Isso é necessário alimentar, porque muitas vezes as pessoas se casam e esquecem de alimentar. O relacionamento é uma realidade viva, não é como uma planta, que se você não rega, se você não põe no sol, ela morre. Né? Então não é a certidão de casamento, não é um alvará, você já está com a escritura lavrada, ou sei lá o que, etc. Pronto, está garantido. Não, aqui é uma realidade que precisa ser alimentada. E o mesmo eu digo com relação aos celibatários. É muito fácil um celibatário se transformar, né, num solteirão. Não, não é solteirice. Um celibatário não é um solteirão. Um celibatário tem uma aliança de amor. Ou seja, aquilo é uma realidade de amor que precisa ser fecunda. Então, portanto, o celibatário, assim como um esposo e uma esposa precisam dedicar tempo para a sua aliança de amor, o celibatário precisa de tempo, de mais tempo, para se dedicar à sua aliança de amor. Por quê? Porque o estado de celibato, ele não se sustenta, ele não se justifica e não é possível sem uma vida espiritual. Né? Não faz sentido nenhum um celibatário não ter vida espiritual. Um celibatário que não tem vida espiritual é um solteirão, é uma solteirona. Né? Ficou para titio, ficou para titia, pronto, acabou. Mas você precisa de vida espiritual, porque aquilo precisa ser um celibato, uma aliança de amor. Né? É necessário entender isso. Né? O Senhor disse, aqueles que, aspas, se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Né? O eunuco, simplesmente porque era o referente que as pessoas tinham ali naquele momento. Não havia ainda a palavra celibatário, como nós compreendemos hoje. Mas, por amor ao reino dos céus, é que é o diferencial. Essa realidade de aliança de amor. Então, vamos compreender o que são os perigos para as pessoas. Né? Então, perigos para a castidade, aquilo que são comportamentos, gestos, toques, olhares. Perigos para a castidade no sentido da preguiça, né? Da sensualidade alimentada e da mente vazia divagando. Perigo para a castidade de certos relacionamentos de amizade que podem ser inicialmente muito castos, mas que, como dizem os italianos, pian piano si va lontano, né? Ou seja, um passo de cada vez. Você pode ir se aproximando do abismo, além do fato de que pode ser uma ocasião de pecado para outra pessoa. Uma coisa também que o pessoal perde de vista, porque nós estamos num mundo meio individualista, é que existe também a necessidade de um comportamento honesto em público. Ou seja, você precisa se comportar de tal maneira que você não dê ocasião para os outros pensarem mal de você. Né? Você não tem o direito de provocar juízos negativos a seu respeito. As pessoas veem você se comportando de forma inadequada. As pessoas precisam entender. Né? Uma das coisas que, por exemplo, eu choquei uma vez a minha irmã, né? Porque ela veio me cumprimentar e querendo me abraçar, etc e tal. Eu segurei ela. Disse, o que é isso? Nós estamos em público. Essas pessoas não sabem que você é minha irmã. Eu não tenho direito de expor essas pessoas a pensarem mal de nós. Né? Ou seja, nós estamos em casa, com os nossos pais, tranquilos, etc, isso, aquilo. Todo mundo sabe que você é minha irmã. Eu estou numa festa, quando todo mundo sabe que você é minha irmã. Ótimo, muito bem. Venha como minha irmã. Né? Mas eu não tenho o direito de expor as pessoas a pensar mal do sacerdócio, pensar mal de mim, porque não sabem do que se trata.
não sabem o que é. Então, essa realidade do comportamento também honesto em público, para não dar ocasião de pensamentos inadequados. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.